Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dividir com vocês aqui como foi que iniciou o processo de fala da Alice. Como foi que a Alice começou a verbalizar. Então, pessoal, logo após o diagnóstico de autismo, o segundo desespero que a gente tem é pensar: será que o nosso filho um dia vai falar? Aqui em casa não foi diferente, a gente ficou desesperado quando começou a ler e ver que muitos autistas às vezes nunca falam na vida. E isso é desesperador. A gente quer fazer qualquer coisa para ouvir a voz dos nossos filhos. Então a gente começou a querer muito que a Alice falasse. Mas a gente começou a fazer a terapia com a fonoaudióloga, a terapia ocupacional. Então a gente seguia todas as instruções que eles nos davam de lá e passava o dia todo tentando fazer a Alice falar. O que eu vou dizer para vocês que foi assim uma coisa que eu percebi que eu errei muito antes do diagnóstico, no sentido de estimular a fala da Alice. Eu tava uma mãe muito calada, muito quieta. E por que eu tava muito calada e muito quieta? Eu vou explicar isso para vocês. Isso tem comprovação científica. O que ocorre? Nossas crianças têm baixa reciprocidade, né? A interação deles é diminuída. Então a Alice também estava começando a não dar risadinha pra gente, não compartilhar mais quando a gente falava com ela, um balbucio ou uma troca de olhar, nada. Então automaticamente a gente vai ficando assim, sem essa resposta e vai falando menos também. Então a Alice foi ficando mais calada e a gente foi ficando calado também. E isso é um erro muito grave. Então a primeira coisa que eu modifiquei totalmente foi isso. Comecei a falar 24 horas por dia, tudo que estava acontecendo o tempo todo. O que a gente nesse momento não pensa são nos pré-requisitos que antecedem a fala e uma possível comunicação funcional, porque a gente quer ouvir eles verbalizarem qualquer coisa de qualquer maneira. Mas o vídeo de hoje eu não quero adentrar nesses pré-requisitos, eu apenas vou citar eles aqui para vocês, porque isso eu vou estar dividindo alguns links de vídeos que eu já fiz falando sobre alguns deles aqui abaixo na descrição, e outros eu vou estar gravando para compartilhar com vocês e para auxiliar com a minha experiência. Mas o que seriam então esses pré-requisitos, para resumir para vocês? Primeiramente, a comunicação não verbal, a comunicação gestual com o corpo. Seria a criança te olhar, seria a criança apontar para algo que ela quer, seria a criança te provocar, incitar assim que tu vá pegar ela numa brincadeira sensório-social, seria se comunicar mesmo de uma forma com o corpo, não só com a fala. E as nossas crianças têm muita dificuldade nisso. A Alice também não se comunicava dessa forma, mas como eu queria ouvir ela falar a qualquer pano, eu não cuidei muito desses detalhes e comecei a fazer tudo que eu achava que podia para ela falar. Mas, pessoal, não tem problema. Nós não somos profissionais da área, então isso aí é um erro que, como se diz, é um erro não assim prejudicial tão grave, porque a gente quer muito que eles falem, contanto que a gente continue estudando, aprendendo e depois a gente vai buscando e preenchendo essas lacunas todas, que foi o que aconteceu aqui e provavelmente pode ser o que esteja acontecendo na casa de vocês. Mas então agora eu vou falar o que a gente fez para ela falar no sentido verbal. Vamos lá. Então vamos lá. Para começar, a fonoaudióloga nos recomendou de falar o tempo todo e narrar tudo o dia todo. Então eu comecei mesmo a virar um papagaio. Eu falava o dia todo. Dizia: filha, vamos tomar banho. No banho eu dizia: filha, vou lavar o teu pé, vamos lavar o bumbum, vamos lavar a mão. Agora nós vamos na cozinha, vamos comer. Nham, nham, nham. Vamos brincar, olha o carrinho. Comecei a fazer muitos sons para tudo, assim quase que fazer um teatro, né? Fazer muito o que a gente chama de onomatopeias, fazer som de avião, som de carrinho, som da cosquinha, o som do vento, o som da surpresa, do susto, fazer muito som. Inclusive uma coisa que ela começou a demonstrar muito interesse na fono também
foi a questão dos animais, né? Ela começou a demonstrar muito interesse nos animais, então a gente começou a fazer som de tudo que era bichinho pra ela, e com isso ela olhava pra gente, prestava atenção e começou assim a querer emitir algum som. Foi por aí que começou. Então a gente passava o dia todo fazendo, olha o patinho, quá, o sapo, rabbit, fazia som. Sem mentira, pessoal, parece engraçado, mas é verdade. A gente ficava o dia inteiro fazendo isso. Outra dica que a Fono tinha nos dado na época eram os aplicativos no celular de palavras como os animais com sons e palavras também dos alimentos. Então a gente colocava ali aquele joguinho para ela, montava, era uma espécie de quebra-cabeça, e aí o joguinho dizia a palavra, a gente repetia e olhava para ela com intenção de, como quem diz, fala, né? E aí ela não dizia, mas daí eu falava de novo, apertava no joguinho de novo, então fazia isso muitas vezes. Também usei muito um canal aqui do YouTube, que acho que a maioria das pessoas devem conhecer, quem assim procura por atraso de fala, que é Nossa Vida com Alice, que a mãe de uma menina com síndrome de Down que tem apraxia da fala fez. Então tem ali a imagem da boca dela, sempre de batom vermelho, falando as palavras e dando a pista visual do som. Eu comecei a fazer bastante isso, a Alice olhava muito assim pra minha boca, olhava também ali nos vídeos, eu fazia pra ela e eu percebi que isso ajudou muito também. Outra coisa que a Alice gostava muito desde bebê era música de desenho e ouvir música, então eu passei a virar a legítima cantora dentro de casa. Passava o dia inteiro, quando eu não tava narrando as coisas, cantando muito. Usava muito livro também e não falava frases enormes para ela poder absorver alguma palavrinha, já que ela não falava nada. Então eu mostrava na imagem e dizia bola, bola. Falava devagar, repetia, mostrava e botava o dedinho dela ali para ela ver. E ela começou a ficar muito interessada nisso. E com o tempo ela começou a demonstrar interesse nas letras que tinham no livro. Vamos dizer o título do livro, porque os livros assim de bebê normalmente não tem muita escrita. E outra coisa que chamou muita atenção dela era o número bem pequenininho das páginas. Ela começou a demonstrar interesse nos números. Então eu comecei a dizer muito para ela também as letras e os números. E quando eu dizia isso, ela olhava muito para mim. E aí também foi uma das primeiras coisas que ela falou, letras e números, além dos sons dos animais. Bom, pessoal, outra dica, tudo que a Fono falava para nós, a gente fazia em casa. E uma coisa que a Fono perguntou é se a Alice já comia alimentos não tão pastosos, mas sim mais consistentes ou crocantes. Vou dar um exemplo para vocês, comer maçã, comer carne, comer coisas assim mais durinhas que tivesse que mastigar mais para trabalhar mais os músculos faciais, né? E a Alice realmente já estava aparecendo a seletividade, ela comia tudo muito esmagadinho, muito assim bebê. Então a gente começou a oferecer muito alimentos assim, a fruta já não deu certo, ela começou a rejeitar, mas carne ela começou a adorar, porque nós somos gaúchos e aqui a gente faz muito churrasco. Então ela começou a gostar muito de carne, a gente começou a dar muito isso para ela mastigar. E isso ajudou bastante para ela começar a balbuciar mais, ficar com essa melhora dos movimentos que eles chamam de fonoarticulatórios. Outra coisa que a Fono nos perguntou se a Alicinha já tomava num canudinho, se ela sabia fazer a sucção, se ela sabia soprar. Então a gente começou a fazer muito treino disso também. A Alice não tomava em canudinho. Ela tomava em mamadeira ou aqueles copinhos de transição, coisa que não precisa fazer assim tanto esforço e vir tanto numa vez. Então eu ensinei ela a usar canudinho. Se vocês quiserem também comentem aqui que eu posso fazer um vídeo separado contando como foi que eu ensinei a Alice a usar canudinho. Mas isso também ajudou muito. Bem, pessoal, eu tenho alguns vídeos aqui, uns arquivos, porque isso é um momento inesquecível na nossa vida. O primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês foi a primeira palavra que a Alice falou lá na sessão da Fono. Ela tinha 2 anos e 3 meses e ela falou sapo. Depois disso, tem alguns vídeos também mostrando o aplicativo para ela ali do celular, onde ela começou a falar algumas palavrinhas pequenas também. Então, vou deixar aqui para vocês verem como foi o processo. Ela falava, só que ela falava assim uma palavra, levava vários dias pra gente ouvir a voz dela de novo. Ela demorava muito a falar outra palavrinha de novo.
A gente desesperado, né, continuava nesses estímulos que não eram os mais corretos, mas para ela verbalizar deu certo. E assim foi indo. Passavam uns dias, ela dizia outra palavrinha, e depois de alguns meses, assim, acho que vamos dizer quase uns 6 meses, aí sim ela deslanchou a falar muito mais. Mas vocês sabem por que ela começou a falar muito mais? Não só porque ela já estava com o treino motor, né, de pensar e gesticular e falar, mas sim porque nesse período todo a gente vai estudando, vai compreendendo como é que funciona a comunicação, que é o que eu disse no início do vídeo, e então eu comecei a preencher um pouco essas lacunas todas essas defasagens que tem no desenvolvimento e na comunicação da criança com autismo, que seria ensinar as outras habilidades que antecedem a fala. Porque essa fala vinha pouco, porque se usa muito pouco falar sapo, por exemplo, que foi a primeira palavra dela. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que ensinar a demanda, tinha que ensinar ela a pedir as coisas que ela queria, tinha que ensinar que eu era a mamãe, que o Jonas era o pai dela, essas coisas que ela ia usar muito mais no cotidiano, que seria sim se comunicar. Mas isso tudo eu vou fazer em vídeos separados. Alguns vídeos, inclusive, eu já tenho aqui, que seria estimular o contato visual, que é a primeira coisa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Outro vídeo que eu já tenho, que é muito importante, que é uma das coisas básicas para essa comunicação fluir, que é sobre a linguagem receptiva, que significa a criança ouvir a gente e começar a compreender o que a gente está falando. A gente precisa ensinar isso para a criança, para ela entender, para ela poder também se expressar e entender essa função da comunicação. Aí tem a questão também da imitação, vou fazer vídeo sobre isso, sobre o olhar compartilhado, sobre o apontar, sobre várias outras questões. Então, continuem acompanhando aqui os vídeos, que vocês vão ir aprendendo, assim como a gente também foi aprendendo. Se vocês fizeram as coisas parecidas com o que eu fiz ou estão fazendo, não se culpem. Nós não somos profissionais, a gente quer muito ouvir nossos filhos falar. Então, assim, vale muito, né, estimular de qualquer forma. Mas claro que é muito importante também a gente estar depois conhecendo melhor, entendendo melhor o processo todo da comunicação, para que não fique só na nossa criança falar uma palavra, mas sim que ela possa se expressar, dizer o que ela quer, o que ela aceite, porque o nosso sonho é um dia poder conversar com os nossos filhos, saber como eles estão, e isso é um longo caminho, né, dentro do espectro do autismo a se trilhar, mas ele é possível. Eu tô trilhando esse caminho também, já tenho conquistado muita coisa, precisamos ainda evoluir muito na fala, sim, mas a gente consegue, vocês também vão conseguir. Então eu espero estar ajudando vocês. Hoje era só mesmo para vocês saberem como a Alice começou a falar. Fiquem acompanhando os outros vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus. Curtam, compartilhem, comentem se gostaram, comentem o que vocês querem ver e vejam agora a Alicinha. Tchau, tchau. Quem é esse? É o sapo? Sapo. 1, 2, 3 e... Isa! E já! Dois pequenos patos. Quá, quá, quá. Ó. Quá, quá, quá. Ah. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Achou! 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 É incrível! Esse é de tomar. O que a Alice gosta de tomar? Água.
Água. Água. Água. Água, isso. Que é isso Que aqui? demais. Eu acho que a Alice e o papai adoram. Ovo. 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 Ovo? Ovo. Diz? Ovo. 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 Que tem aí? Que letras são essas? A. A, é. I. O. E U. Adoro as uvas. Roxo, roxo. Adoro as uvas. Azul, azul. Adoro o céu. Pode Fala, o que você tava dele tagarelando? Conta pra mim. Ah, entendi. Agora entendi tudo. Au! 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 Deixa eu ver. O que tem aí? Deixa eu ver. Elefante. Onde? Galo? Có. E esse? Sol. Borboleta. O galo. E a... Como é que é? B. Olha aqui, conversa com a mamãe. O que você estava falando antes? Hein? O que a Alice estava falando? A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.